Bom dia, boa tarde, boa noite, buenas espalho, povo que está aqui no Canadá ou está em outros países aí. A maioria do pessoal, nesse primeiro momento que assiste os vídeos, são do Brasil ou estão no Canadá. Então, por enquanto, a maioria aí da galera que tem nos assistido, de fato, estão nesses dois países. Ainda não consegui atravessar essa fronteira, mas já estou em contato aí com o pessoal de Portugal, Austrália, Nova Zelândia, para ver se a gente consegue conversar aqui no canal e rebater aí algumas experiências diferentes. E eu estou também em contato com uma pessoa do Brasil que passou por um processo de imigração no Brasil, para a gente ter a noção, né, das diferenças, né? O que o Brasil exige. Eu acho que vai ser legal, assim que essa pessoa der o start inicial, aí eu quero ver se a gente consegue conversar também com ela. Então, nesse encontro muito especial, eu estou aqui com mais uma pessoa que se preparou bastante para vir para cá, e acima de tudo isso, chegando aqui, a gente se aproximou bastante. Ela, o esposo dela me motivou pra caramba para fazer isso que a gente está fazendo hoje. Duas pessoas muito próximas a nós, que nos ajudam pra caramba, como sempre. Até agora só trouxe pessoas que me ajudaram. É impressionante o quanto de pessoas boas eu tenho próximo a mim. Então, pessoa dedicada, guerreira, batalhadora, trabalha pra caramba. E eu tô aqui nada mais, nada menos que oriunda lá do estado do Rio Grande do Sul também. Priscila, que alegria de ter aqui, Priscila. Desculpa essa introdução muito longa aí, deu quase 2 minutos falando um monte de coisa. E aí, Priscila, como é que tu tá? Te apresenta para nós aí. Tudo certo, obrigada pelo convite, né, de participar mais um vídeo teu aqui no teu canal. Então, meu nome é Priscila, né, eu tenho 31 anos, morava antes em São Leopoldo, mas nasci em Sapucaia, Rio Grande do Sul. Sou casada com o Willy, né, para quem não conhece ainda. E atualmente a gente mora aqui no Canadá, né, nós estamos morando na cidade de Brossard, no momento. Faz o que? Mais ou menos quase 5 anos, né? E a gente mora aqui com nossos 2 doguinhos. Cara, sabe uma coisa que é bem legal, Pri? É que vocês já estão há quase 5 anos, né? Que você achou. E o que eu acho interessante de vocês é que desse período todo, vocês não moraram em Montreal, né? Que geralmente quem Não. vem cá, pelo menos aqui para Quebec, geralmente dá uma passada por Montreal, nem que seja de passagem, ou dá uma passada por Quebec, a vila de Quebec, a cidade de Quebec, né? Na província do Quebec. E vocês não, né? Vocês Não. só não aterrissaram e já foram para outra cidade. Por que isso, tia? O que aconteceu com esse negócio aí que não quiseram ficar em Montreal? Na verdade, assim, eu posso dizer que a gente ficou 2 semanas morando em Montreal, porque logo quando a gente chegou, a gente ficou na casa, a gente alugou um quarto numa casa de um conhecido de um amigo, né? Então, só aquela primeira chegada, né? A gente não conhecia nada, não conhecia a cidade, não fazia ideia de como é que eram as coisas aqui, né? Mas logo no início, quando eu comecei a procurar emprego e tal, eu vi que em Longueio existe um grande polo industrial. E como a minha área é das exatas, né, física, engenharia e tal, como eu sempre trabalhei em indústria antes de ser professora no Brasil também, então eu achei interessante a gente ir para Longueio por causa do polo industrial gigante que tem em Longueio, né, que é lá atualmente onde eu trabalho. Imagina, então tu segue na mesma empresa que tu estava, que tu chegaste. Não, na verdade, eu trabalhei numa outra empresa antes, no mesmo polo, mas depois eu troquei, né? Mas é tipo, ficar uma empresa, né, na rua de trás, assim, da outra. É, Caramba, no mesmo polo, efetivamente. isso, exatamente. E me diz uma coisa, o que eu sei de ti, assim, Pri, que tu eras professora, né, no Isso. interior do estado do Rio Grande, não posso falar interior, ali na região metropolitana do estado do Rio Grande do Sul, né? Então, Uhum. próximo a Porto Alegre, a gente estava ali em São Leopoldo, uma meia hora, 40 minutos da capital. Então, tu já era professora, tu tens graduação, tu tens um mestrado,
me corrige se eu estiver errado. O que te motivou? Eu sei que o professor não é valorizado no Rio Grande do Sul, mas eu acho que não é só no Rio Grande do Sul, mas tu lecionava no estado e em escolas particulares também, ou em escola particular. O que te motivou ou motivaram vocês a sair lá do estado, e não só sair do estado, mas sair do país e cair aqui no Canadá? Na verdade, eu acho que é um pouco geral isso, a gente pode dizer que é falta de segurança, né? Principalmente o que nos motivou a sair de lá. Qualidade de vida também, porque a gente tinha a impressão, assim, que a gente só trabalhava, né, e estava sempre, eu tinha terminado a faculdade, né, não era o suficiente, comecei o mestrado, aí não era o suficiente, eu tive a oportunidade de fazer o doutorado também, mas eu vi, assim, que não tinha tanto mercado de trabalho, né, então, principalmente para a área, porque para te ser professor de uma graduação, por exemplo, precisa ter o doutorado no Brasil, e tinham poucas vagas, né? Ou então tu teria que ir para universidades mais longes, né? Então era meio complicado, mas o que nos motivou mesmo era a questão da segurança. Aí a gente assistia muito, logo quando a gente casou, lá em 2010, 2011, a gente acompanhava um canal de um gaúcho, né? Um gremista também, só que ele mora nos Estados Unidos. Isso. Então, a gente acompanhava muitos vídeos dele que ele fazia no YouTube, porque ele mostrava muitos comparativos. A gente olhava assim, nossa, porque que nem o Willy, ele sempre gostou muito de jogar videogame, assim como eu. Então, a gente sempre tentou ter 1, 2 videogames em casa. A gente comprava jogos, né? E eu lembro, assim, que um dos últimos jogos que eu comprei pro Nintendo foi o Mario Maker. E eu lembro que eu tinha pagado quase R$ 400 na época. E a gente pensava assim, meu Deus, tipo, isso nos Estados Unidos custa US$ 40, sabe? Então a gente começou a... Bom, o que tá acontecendo, né? A gente começou a comparar, exatamente. O que a gente pode fazer para melhorar, né? Quais são as oportunidades que existem, né? Então a gente começou a pesquisar. A pesquisa começou a partir disso. E qual é a tua área? Tu disseste que tu é bem ligada às exatas, mas qual é a tua Isso. área especificamente? Assim, como tu te identifica? Ou te identificava no Brasil e chegando aqui, como tu se identificou profissionalmente? Então, eu sou formada em física, né? Eu era professora de física no Brasil e eu fiz mestrado em engenharia mecânica na área de refrigeração, né? Refrigeração e, na verdade, o meu estudo se baseou no estudo de transferência de calor de microcanais com gás refrigerante, né? Então, na verdade, é o que eu trabalho hoje também. Tá bom. Mas aí é legal, porque tu vens fora do TI, né? Sei. Isso é bacana também, porque bem ou mal a gente acaba conversando com bastante pessoas que vêm do TI, e a Uhum, gente tem daí no teu núcleo familiar, que é o Willy, um ex-servidor público que é muito apaixonado pela tecnologia, uhum. ele gosta mesmo, né? Até por aquilo que a gente conversou no vídeo aqui, ele é apaixonado por tecnologia, mas ele é um servidor público bem distante da tecnologia, um bombeiro. Tu vens da física, tu vens das exatas, mas também distante da tecnologia. Isso é legal, porque vai mostrar Uhum. o lado de uma outra profissão que também deu certo. Ou não, tu que vai dizer para nós. Quando tu chegaste aqui, até o Willy veio para estudar e tu vieste para Isso, trabalhar. isso, Esse é o exatamente. Uhum. O Willy veio fazer o curso da TK, de Sutiã ok. Informatique, e eu vim com visto de trabalho aberto. E como é que foi a primeira impressão assim que tu chegou? Quando tu estavas no Brasil, como é que foi o teu foco, sabendo que teria que trabalhar e fazer a entrada maior de dinheiro aqui? Como é É, que foi essa preparação no Brasil? A preparação pré-Canadá. na verdade, assim, a gente meio que escolheu o curso do Willy de última hora, assim, para falar a verdade, porque eu estava procurando bolsas de doutorado para vir, Uhum. para fazer aqui. Né? Uhum. Então, a gente já tinha. Quando eu comecei o mestrado, na verdade, a gente começou a fazer o curso de francês também, e a gente já começou a se organizar para o plano de imigração.
A gente não sabia na época como é que ia fazer logo no início, mas a gente seguiu estudando francês. Porque a gente sabia que a gente queria vir aqui pro Quebec, né? Para a província do Quebec. Então, tu precisa ter o francês aqui, né? Principalmente um francês, assim, básico, né? Eu comecei a postular, eu postulei para para vários professores. Inclusive, teve um professor que me respondeu dizendo que ele tinha uma vaga para a bolsa de doutorado, só que na área de simulação computacional. Ok. Só que na época eu até brinquei com a minha orientadora no mestrado, que eu falei para ela, olha, tem uma bolsa de doutorado no Canadá na área de simulação, só que, né, eu trabalho com outra coisa. Aí ela falou assim, pois é, essas horas tu queria estar fazendo o projeto com outra professora, então, né? Só que eu acabei te escolhendo. Foi engraçado, assim, naquela época, né? Mas daí, no fim, eu disse, olha, infelizmente, eu não tenho, né, como abraçar essa bolsa. Entrei em contato com outro professor da Universidade de Laval. Inclusive, ele me respondeu em português, o e-mail, dizendo que ele sabia falar português. Foi muito legal na época. Uhum. Então, assim, os professores, eles são bem abertos a te responder, só que sério, eu acho que eu enviei e-mail me apresentando tudo para uns 30 professores. E eu acho que uns 4 me retornaram. Só um parênteses. Eu vou falar aqui o nome da pessoa porque ela já esteve aqui no canal, que é a Alexandra. E olha como a indicação faz diferença, né? E tu encaminhaste, vamos arredondar assim, 30 e-mails e tiveste 4 respostas. A Xanda, ela teve um contato de alguém, ela conhecia uma pessoa que já tinha uma orientação aqui. Essa pessoa fez um meio de campo. Falou, olha, eu tenho uma colega no Brasil, né? Comentou com a professora, a Xanda enviou esse e-mail e teve o retorno. Lógico, não foi imediato, porque teve os percalços que ela comenta lá no vídeo, mas como a indicação faz diferença, né? Como a indicação faz diferença. E lógico, tu estavas pleiteando uma vaga de doutorado e achando naquele momento estava pleiteando uma vaga de pós-doc. É diferente? É. Mas não é também. Né? Porque os professores, eles têm ali o budget deles, né? O limite, o orçamento deles. Sim. Fazer isso. Então, se tu tens uma indicação, talvez... faz toda a diferença. E aí eu lembro que a gente começou assim, bom, então eu acho que não vai dar certo, e a gente começou a pensar também pelo fato de que um doutorado, às vezes, demora no mínimo 3 anos. E ficar aqui 3 anos com visto de residente temporário é meio complicado, porque é mais caro a questão de custo de vida, né? Tu não consegue aplicar para uma casa logo. É mais caro o plano de saúde, porque tu tem que pagar, tu não tem direito a home care, né? Seguidamente. Então, o doutorado em si, se tu não tem uma bolsa, né, ele também é caro. Então, foram todas essas coisas assim que a gente pensou, tá, o que a gente pode fazer então para ter o visto residente permanente mais rápido possível, né? Já que pelo doutorado não vai dar muito certo. Aí então a gente optou pelo college. Então, na realidade, já foi um segundo plano. Já foi o plano B. Exatamente. E daí, desse plano B, como é que vocês amadureceram ele? O Willi já focou efetivamente para estudar e tu veio procurando alguma empresa de lá ou não? Tu falou, não. Não. Quando eu chegar, eu procuro. Aí a gente estava bem com mente aberta, assim, em relação ao trabalho, né? A gente pode trabalhar em qualquer coisa, né? A gente tinha ali um dinheirinho no início para se manter e tal, então estava tranquilo. Isso. Então, na realidade, não era um problema. O que caísse era trabalho. E era isso. Exatamente. Excelente. Chegaram aqui quando? Chegamos dia 1º de dezembro de 2017. 1º de dezembro de 2017. Daí, qual foi as prioridades, assim? Já começou a de trabalho ou não? Então, o curso do ILE só começava em meio de janeiro, se eu não me engano. Então, eu só poderia trabalhar depois que começasse o curso dele, né?
Então, eu teria um mês de férias, né? Então, já fazia tempo que eu não tirava férias, exatamente, porque as minhas 2 últimas férias, uma eu usei para escrever a minha dissertação de mestrado e a anterior, né, para o TCC. Então, Não teve férias. não, fazia o quê? Uns 3 anos, 4 que eu não tinha férias, exatamente. Só estudando, porque no projeto também, no mestrado, durante as férias, eu estava lá no laboratório, né, fazendo projeto e tal. Isso é legal, olha que loucura. Isso é legal falar para quem pensa que estudar é só estudar, né? Não, não é. É isso que é um trabalho árduo, né? É cansativo, é estressante, é desgastante. A Xanda também já havia falado isso, então assim, vamos reafirmar, né? Quem fala que estuda, dá para respeitar, né? Deixa a pessoa É, estudar, pelo amor de Deus, não vai deixar, é, vai ficar é. loucura, só deixa estudar. E daí começaram as aulas do Willy. Nessa que começaram as aulas do Willy, tu começou a procurar emprego de que forma? Eu comecei enviando os currículos pelo Indeed. Mas enviando currículo com qual especificação? Tu procurando algo já específico relacionado à tua parte técnica ou não? Mandei de tudo, tudo que eu mandei parte técnica, mandei para qualquer coisa, tudo que tinha, eu estava mandando currículo. Quero trabalho. Isso que era o trabalho. E eu lembro assim que é engraçado, eu não sei se isso continua, né, da mesma forma, mas no inverno aqui parece que é mais complicado de conseguir emprego, né? Eu não sei se outras pessoas já falaram isso. Eu lembro que a gente tinha muito contato com a Laura e com o Fernando nessa época. Então, às vezes, o William e o Fernando estavam na aula e eu e a Laura batendo perna na rua, largando currículo. Né, indo nas agências, né? Então a gente deu um apoio bem grande assim na época, né? E qual foi o teu primeiro emprego? Quanto tempo Meu, demorou para ser chamada? não foi rápido. Daí, quando ele podia trabalhar, na verdade, assim, a gente optou por morar em Longueuil justamente porque tinha o polo industrial, né? Em Longueuil. E como ele precisava ir para Montreal, a gente tinha que escolher um lugar estratégico que ficasse no meio do caminho para os dois, né? Tá. Então a gente alugou um apartamento na frente do metrô do Longueio, porque tem Sim. uma passarela ali e tal, é bem legalzinho o apartamento, né? Aceitava cachorro, né? Então, perfeito. E dentro do metrô tinham várias lojas, tinham vários restaurantes, né? Então, eu tava assim, tá, não tô recebendo resposta nenhuma de Indeed, de nada, né? Então, vou ali no McDonald's ver se tem vaga de trabalho. Na Ali frente de embaixo, no casa. caso de vocês, né? Porque Isso. eles moravam num prédio que eu lembro, acho que eu fui uma vez lá ou duas. O prédio é enorme, né? Isso, Tem exatamente. muita estrutura embaixo. Como tu disseste agora, tem lancheria, tem depanar, tem lojinha, tem, Isso, tem tudo. tem uma Tem base. tudo. Então foi nesse Mac. Isso, exatamente. Então eu trabalhei, eu acho que 1 mês e meio, 2 meses, foi super rápido, assim. Só que no início foi difícil, tu acredita? Porque quando eu fiz a entrevista, quando eu fiz Acredito. a entrevista, ele fez a entrevista em francês comigo, tá, né? Eu mandei ali o francês básico, porque a gente estudando francês, a gente pensa, nossa, que eu tô super bem, eu vou chegar lá Tô arrasando. tranquila, né? E daí tu chega aqui, tu vê os quebecos falando, meu Deus do céu, o que é isso? Né? Então, eu acho que o primeiro choque foi isso, né? De entender o que os quebecos falavam. E principalmente no MEC, porque assim, como eu fiz a entrevista em francês, ele já me perguntou, né? Olha, tu fala inglês também? Eu falo. E daí ele já mudou a entrevista para inglês e eu continuei. E ele, pá, beleza, tu fala inglês e francês, tu vai trabalhar no caixa. E eu, vamos lá, Ok. ok, É né? bala, né? Conheço os lanches do Mac, já comi Big Mac no Brasil, já comi, né? Errou! Perfeito. Ops! Gente, a primeira semana, nossa, eu chegava em casa querendo me matar porque eu não conhecia nada dos nomes
sabe, dos lanches, muito menos, é claro, eu tinha estudado alguma coisa assim, como é que é queijo, hambúrguer, né, a carne e tal, como é que se chama, ou às vezes tinha um cliente que pedia um garfo, eu não sabia como é que era garfo em francês, eu não sabia o que ele estava querendo, sabe? Então, assim, foi muito triste a primeira semana, mas, assim, foi ali que o meu francês, meu inglês, assim, sabe? Eu acho que nesse um mês e meio, nossa, céu, foi muito bom, foi muito bom. Só um gancho da língua. É impressionante, mas cada vídeo que eu faço com alguém, a língua ela sempre vem no assunto. Uhum. De uma pessoa diferente, que eu quero trazê-la aqui também, só que a conciliação de horários com essa pessoa também é difícil, ela me falou exatamente isso que tu disseste agora. Nessa mesma situação, que é o quê? Enquanto a gente não se coloca numa situação de, de confronto, né? Isso. De exposição, de baixar a guarda e falar assim, tô Eu aqui, não sei, é. tô aqui do jeito que eu sou. Enquanto a gente não Uhum. faz isso, demora mais para a chave virar. E no momento que tu vai para esse embate, tu vai perder bastante batalha, né? Vai Uhum. perder várias batalhas, mas a guerra propriamente dita tu vai vencer, porque cada batalha tu vai te fortalecendo, né? Exatamente, exatamente. Tanto é que eu ficava pensando muito assim, porque eram os primeiros meses que a gente estava aqui, era tudo novo, era inverno, né? Aí a gente fica se perguntando assim, nossa, mas será que tudo isso vale a pena, né? E a família longe, então foi complicado, assim, mas foi um grande aprendizado. Tu ficaste um mês e meio no México. Isso, mais ou menos isso. E quem foi Ai, e a virada? é que nessa época eu continuei mandando e-mail, aí e mandando currículo, né? E eu acho que uma das vagas que eu tinha enviado há muito tempo, porque aqui também acontece isso, né? Tu manda um currículo, eles te respondem 2 meses depois, 3 meses depois, te chamando para entrevista, né? Então, eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu tinha mandado um currículo para um laboratório de química para trabalhar no laboratório de química orgânica. Já essa empresa, né, esse laboratório de química fica no Polo Industrial de Longueuil. Então eu fiz a entrevista, né? Então o meu francês já estava muito bom já para passar na entrevista, tudo certinho. E eu comecei a trabalhar. Só que daí foi outra coisa, né? Eu não conhecia nada dos nomes das vidraçarias de química em francês, né? Então foi outro desafio gigantesco, né? Exatamente. É a parte técnica que tu domina, mas é Sim. a parte técnica em outra língua, né? Exatamente. Claro, tem coisas que algumas vidraçarias ali que são iguais, né, bem parecidas como a gente fala em português, mas tem outras coisas que é completamente diferente, né? Então, foi muito legal trabalhar no laboratório. Eu trabalhei mais ou menos 6, 7 meses, porque era um contrato temporário, porque como era um laboratório de química orgânica, a gente fazia análise de gordura em efluente de indústria de alimentos, e a gente fazia também análise de agrotóxico no solo, ou seja, era muito voltado para a agricultura aqui do Quebec, né? E a gente sabe que a agricultura só funciona ali entre primavera e outono, né? Sim. É que não tem. É, Isso, exatamente, não tem como, né, no inverno. no Então inverno. era isso, então justamente era por isso, era um trabalho temporário. Aí eu terminei de trabalhar dia 1º de dezembro, e eles me deram um documento para encaminhar a chômage, né? E eles falaram assim: não, tu tem interesse, a gente te chama de novo no ano que vem. Então era mais ou menos assim que funcionava o laboratório. Eles fechavam durante o inverno e em março eles te recontratavam de novo. Só que na época eu pensei assim, nossa, mas como é que funciona a chômage aqui? Será que eu É, tenho direito? Porque eu era temporária, né? só um parênteses, a chômagem, para quem não está habituado, né? Para quem recém chegou aqui no Canadá ou ainda não chegou no Canadá, a chômagem é o nosso seguro-desemprego, né? Isso.
É um valor que o governo dá para aquela pessoa que é dispensada do trabalho por algum motivo. Então, é difícil isso acontecer no primeiro momento, né? Não é um procedimento padrão as empresas te mandarem embora. Aconteceu muito durante a pandemia, nesses 2 anos. Isso. Muita chamagem, houve um alto índice de benefício. E existe um cálculo específico para a pessoa receber a chamagem também. Vai levar em consideração a taxa de desemprego, vai levar em consideração o salário da pessoa. O governo faz esse cálculo e dá o benefício, mas a pessoa também precisa dar a contrapartida de informar que está procurando emprego e qual a frequência isso está acontecendo, junto com o acompanhamento do ranking de desempregos que tem na região. Então, Nossa. então a chamagem ela tem mais ou menos esse aspecto. Eu estou falando aqui como leigo, né? Mas é mais ou menos esse aspecto. Então a empresa ia te dar essa carta para te fazer o requerimento da chamagem. Mas eu, de fato, tu como temporária, não sei. Eu não sabia se podia, se, né, como é que fazia isso, né? Então eu falei para ele, bom, eu tinha ouvido falar que na chômage tu não recebia 100% do teu salário, geralmente tu recebe menos e tal. E aí eu lembro que a gente recém tinha comprado um carro e ainda tinha o curso do Willi para pagar, né? Todas essas contas. Então eu pensei, não, vou procurar outro emprego. Aí eu comecei a mandar de novo, né? Currículo e tal. E daí eu lembro que uma amiga me indicou uma empresa, tipo uma agência de empregos, que fica no metrô de Longueuil. Aí eu fui lá, conversei com ela e tal, ela conseguiu um emprego para mim numa empresa de embalagens, só que ficava em Chambly. E tipo assim, tinha que chegar lá às 7 horas da manhã. Então eu saí super cedão e era inverno já de novo, né, para ir para Chambly. Eu achei, meu Deus do céu, que longe. Eu cheguei na empresa e precisava usar sapato de segurança. E eu, sei lá, eu acho que a mulher de certo tinha falado, eu não entendi, não sei. Eu cheguei lá de boa, assim, como é que eu começo a trabalhar? Dele, não, tu não pode trabalhar assim sem sapato de segurança e tal, né? Aí eu, bom, então tchau. Já não estava muito afim, porque era muito longe, né? Hoje a gente sabe que a gente vai direto para Chambly e tal, passear, né? Não era tão longe, mas para mim, como nunca tinha ido antes, né? É, exatamente. Era novo. Era novo. E tu ficaste quanto tempo procurando emprego até ser chamada na próxima empresa? Não, então, daí eu parei de trabalhar dia 1º, isso eu lembro muito bem. Eu parei de trabalhar dia 1º de dezembro no laboratório. Dia 2, eu falei com essa moça da agência. Dia 3, ela me encaminhou para essa empresa, eu fui para lá. Não deu certo, eu voltei e eu fui direto falar com ela, né? Aí ela falou assim: não, eu vou te procurar outra coisa, então, se tu achou muito longe, tu espera que eu entre em contato contigo amanhã. Eu tá. E eu lembro que eu saí da agência e eu entrei dentro do carro, peguei o celular e comecei a mandar vaga de novo pelo Indeed, né? E daí eu mandei uma vaga, né, para trabalhar na produção também, numa empresa de refrigeração que fabricava aquecedor de piscina. Algumas horas depois, o diretor da empresa me liga assim: olha, eu vi que tu mandou um teu currículo para uma vaga aqui, ele falando em francês, né? Só que eu vi o teu nome é da Silva. Tu é brasileira? Ele me perguntou assim. E eu sou. Nisso ele já trocou para português. Daí ele, eu sou brasileiro também. Daí a gente já começou a conversar. Exatamente. E daí ele falou assim: tu tá procurando emprego e tal? Eu sim. Dele, não, a gente tem emprego aqui na empresa e tal. Se tu quiser vir aqui fazer uma entrevista, eu já tô indo aí agora, me manda o endereço. foi bem assim. Aí eu conversei com ele e tal, muito querido Gustavo. E no outro dia eu já comecei a trabalhar na TTI, que é onde eu trabalho hoje. Caramba! Então, na realidade, deu o acaso de ser um brasileiro que estava lá recrutando. Ele estava Isso, é. como RH. Não, na verdade, ele era meio que diretor de produção. É que era uma empresa pequena, né? Onde eu trabalho é uma empresa familiar. A gente tem em torno de 30 funcionários na linha de produção. Então, ele era o gestor ali do pessoal da linha, fazer o controle de qualidade, fazer o controle da produção e RH tudo junto.
né? Se virava. Sim, se virar. Se virava. Ok. Daí tu começaste a trabalhar lá. Quando? Sim, Em dezembro mesmo? dia 5 de dezembro. Logo É, depois. sim, 3 dias depois, exatamente. Que maravilha. E tu começaste lá na produção ou tu foi para a parte técnica já? Então, eu comecei trabalhando na produção, porque ele precisava de. Na verdade, assim, não tinha muitos cargos, era tudo produção antes, né? Então, ele que começou a dividir a parte de controle de qualidade e o restante da linha da produção, porque como é que funciona, né? A gente recebe um kit de máquina, aí o pessoal prepara os tubos, né? Faz a solda. Faz a instalação dos sensores, depois o vácuo e carga, né? Faz a instalação dos sensores na placa elétrica, né? E depois vai para o controle de qualidade, que é um Tá. posto de teste, né? Que a gente faz ali a verificação da máquina se está tudo certo e manda para embalagem. Então, Ok. na verdade, eu comecei trabalhando nessa parte de instalação dos sensores. Eu acho que eu fiquei um mês, dois, talvez, nesse posto. E Tá. daí, como o Gustavo ele sabia que eu tinha, né, já a formação em física e o mestrado em engenharia mecânica, ele já me puxou para o controle de qualidade, porque na época tinha uma menina que trabalhava no controle de qualidade, né, nesse posto de verificação, só que ela estava faltando muito, ela estava tendo alguns problemas, eu acho que ela saiu da empresa na época, eu não me lembro, daí ele me puxou para o controle de qualidade. Aí eu trabalhei, eu acho que 6 meses, nem isso, no controle de qualidade. Aí o senhor que trabalhava no laboratório de pesquisa e desenvolvimento da empresa, ele se aposentou Olha. e estava para sair. E daí nisso o diretor da empresa, né, e o proprietário me chamaram para uma entrevista, né, porque o Gustavo tinha falado que eu tinha mestrado na área, que eu tinha conhecimento, e eles viram também o meu crescimento dentro da empresa, né? Como eu as máquinas ali eu conhecia, é a minha área, né? Eu estudei aquilo, então eu sabia, né? Como porque o posto de controle de qualidade é tu encontrar possíveis erros e solucioná-los, né? Então para te entregar a máquina 100%, né? Sim. Então aí apareceu essa oportunidade e eu abracei. Caramba. Tá, então hoje tu tá como. Qual é a tua função hoje na empresa? Hoje eu sou supervisora de pesquisa e desenvolvimento e controle de qualidade. É, porque na Às, verdade, às vezes faz o RH também. na verdade, o que aconteceu? O Gustavo, ele saiu da empresa, né, que ele encontrou um outro trabalho e tal. Então, eu acabei assumindo a parte de controle de qualidade também, além dos projetos de pesquisa e desenvolvimento que eu tenho no laboratório, e a parte também de segurança do trabalho. Então, Hoje tu tá com algumas bastante atividades. sim, sim. Hoje eu que, na verdade, faço contato direto com os nossos fornecedores que a gente tem, principalmente quando eu preciso de alguma peça, de né, algum suporte para os testes das nossas máquinas. Né, eu já desenvolvi várias máquinas já para a empresa, que já foi para a linha de produção. Né? Estou desenvolvendo também uma máquina para aquecimento e climatização residencial, né, específica para o clima do Quebec. Né, então, é uma inovação na área, né? A gente não lançou essa máquina ainda, mas daqui a pouco iremos lançar. Até porque aqui, para quem não veio ainda, e para quem tá aqui há pouco tempo, o frio aqui é muito intenso, né? Sim. Sim, Então, esse ano chegou, teve um dia que chegou a menos 38. então não é só preparar para preparar a máquina, tu, de fato precisa extrapolar na pesquisa, né? Tu precisa ir Isso. muito além e forçar e tu não pode entregar uma máquina com a limitação de menos 38, menos 40, né? Ela tem que ir Uhum. além para suportar essa brincadeira toda. Exatamente. E, na verdade, existem várias certificações que a gente precisa ter. Então, eu não faço os testes assim, só por fazer, né? Eu sigo uma regra, né?
standard, que a gente diz, né? Então, conforme os testes que eu tenho que fazer com certa temperatura, né, certa umidade, para chegar numa certa performance da máquina, né? Porque hoje, se tu for comprar um sistema de aquecimento e climatização central para tua casa, por exemplo, tu pode ter subsídio do governo. Só que para ter esse subsídio do governo, essa máquina ela tem que ser certificada por um órgão nos Estados Unidos, que é a HRI, né? Já faz que 1 ano e meio, 2 anos que eu estou trabalhando nessa máquina. A gente terminou o desenvolvimento, agora eu estou vendo para fazer a certificação da máquina. Né? Parabéns e siga em frente. Obrigada. Que maravilha. Eu vou só comentar rapidinho que eu conheci muitos professores do estado, do Rio Grande do Sul principalmente, e do estado de Santa Catarina. Esse pessoal rala, trabalha pra caramba, é super desvalorizado. E como é que tu se vê hoje, tendo em vista que tu passou por tudo isso que essa galera ainda passa? Eles estavam recebendo salário parcelado até 2, 3 anos atrás, hein? Hoje eu acho que já regularizou isso. Mas essa galera que trabalha pra caramba, como é que tu se vê agora que tu passou por tudo aquilo que eles passaram, como é que tu se vê agora falando, olha, dá para fazer? Olha, eu gostava muito de ser professora, né? Eu gostava de dar aula, relação com os alunos, claro, às vezes tinham alguns pequenos problemas, né? Mas, na verdade, eu trabalhava na indústria antes, no Brasil, e eu, eu também tive uma má experiência. Eu falei para o William, nunca mais vou trabalhar em indústria, nunca mais, eu vou virar professora agora. Aí eu fui professora durante 4 anos e acabei voltando para a indústria. Porque, na verdade, eu fiz um curso de física, né? E comecei a ser professora porque eu sempre quis trabalhar com pesquisa e desenvolvimento. Sempre. E no Brasil, para ser pesquisador, tu precisa ser professor. Principalmente se tu quer fazer pesquisa acadêmica, né? Então, para mim, assim, eu até posso dizer que eu dei sorte ali na TTI, porque eu trabalho exatamente com o que eu quero trabalhar e na área que eu fiz meu mestrado. Então, para os professores, né, no Brasil é triste a realidade, é revoltante, né, principalmente os professores que trabalham na rede pública. Mas, assim, existem outras oportunidades, outras saídas. A gente não precisa necessariamente, eu fiz um curso de licenciatura, eu preciso continuar como professor, não. Né? Então, existem empresas hoje no Brasil também que investem em professores, principalmente matemática e tal, para estatística, né? Entre outras coisas. Existe possibilidade, né? Existem possibilidades, exatamente. Limite ao governo, deixando esse lado coaching de lado. Né? E diz assim, Pri, quando vocês vieram também, vocês vieram com 2 cachorrinhos. Isso. Dick e Scott. Isso. Como é que foi a preparação para eles e a viagem com eles? Porque eu conversei com a Laura e ela me falou um pouquinho dos gatos dela. Né? Como é que funciona, como é que foi a preparação e a viagem com os doguinhos, com os cachorrinhos? Então, precisa estar com as vacinas em dia, né? Principalmente a vacina da raiva, que é o que eles pedem para viagem internacional. Aí, eu lembro que a gente foi na Anvisa, no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, para pedir como uma autorização de viagem internacional para os cachorros. Aí, para isso, a gente precisava de uma carta do veterinário dizendo que eles estavam com a saúde bem e que estavam com todas as vacinas em dia. Aí foi super rápido, assim, a gente foi lá. Não é na Anvisa. Não, é eu acho que tem tipo um escritório do Ministério da Agricultura, Pecuária, alguma coisa assim, no aeroporto. Porto mesmo. Isso, então é lá que tu vai, tu leva esse documento do veterinário, a carteirinha de vacinação dos cachorros e tal, e eles te emitem um documento de viagem internacional, uma autorização de viagem internacional. Aí, quando a gente foi comprar as nossas passagens, antes de confirmar a compra, eu liguei para a companhia aérea
e perguntei se tinham outros animais no voo, porque dependendo da companhia aérea, eles autorizam até 3 animais no máximo. Então, como a gente já estava com 2, né, então a chance de ter um ou outros 2 naquele voo era grande. Então, antes de confirmar a compra da passagem, a gente ligou. Eu acho que eu liguei para a companhia aérea, dei o número do voo, eles falaram, não tem animal nesse voo. Eu desliguei, aí eu liguei de novo. Aí eu dei o número do voo de novo, eu acho que eu liguei umas 3 vezes para confirmar exatamente que eu podia levar os meus doguinhos no voo, que não ia ter problema. Então foi exatamente assim, quando na terceira vez, né, foi um atendente diferente, tal, ele confirmou, não tem dogs, eu confirmei a compra da passagem e liguei novamente, dizendo assim, olha, eu comprei tal passagem, assim, é o dado do voo, tal, e eu vou levar 2 cachorros comigo. Aí eles já anotaram lá, não sei se eles, né, fazem alguma anotação no código da reserva, enfim, e tá tudo certo. Aí, no dia do embarque, a gente chegou com os cachorrinhos lá, tem que ter uma caixinha certinha, que a companhia aérea solicita, né? A gente podia levar eles na cabine com a gente, porque são 2 Shih Tzu, então são 2 cachorros pequenos, né? E a caixinha também, na época a gente veio pela Copa Airlines, no próprio site diz a especificação do tamanho da caixinha e tal. A gente foi. O único lugar que a gente encontrou exatamente a especificação da caixa foi foi em Porto Alegre, numa pet shop, Cobase, eu acho o nome, não lembro agora. Então foi super caro, assim. Eu lembro que a gente pagou uns R$ 600 as 2, tipo, muito caro. Mas tinha que ser aquele tamanho, eu nem sabia se, né? Eu não queria arriscar também, então a gente comprou as caixinhas, né, para eles. E chegamos no aeroporto, despachamos as malas, falamos que tinham 2 cachorrinhos, a gente pagou R$ 200 a mais pela passagem de cada um deles e foi super tranquilo o voo. Na verdade, antes de embarcar, eu pedi para o veterinário deles um remédio natural calmante. Então, eu dei um calmantezinho para os 2 ali, eles dormiram super bem, porque o voo era de madrugada, era às 2h30 da manhã que a gente embarcou. E a gente teve uma longa escala de 10 horas no Panamá. Então, eu estava mais preocupada por causa disso, né, na escala do Panamá. Mas foi super tranquilo. Eles, em si, eles não comeram, né? Eles só beberam água e não fizeram nada também. Então, às vezes eu levava eles no banheiro com o pipi-pad, mas eu acho que era tanta gente entrando e saindo do banheiro e eles, né, perdia, né, o foco ali, então, aí eles não fizeram nada. Aí chegando aqui em Montreal, que a gente saiu do aeroporto, daí foi tranquilo. Só voltando. Inclusive, até fazer um pequeno comentário, que a gente brinca, né, que os nossos cachorros, eles são mexicanos, porque a gente chegou em Montreal 1h da manhã. Então, a gente colocou os cachorros em cima das malas no carrinho e o oficial da imigração lá, ele falou assim, não, vocês estão com cachorro, vocês entram numa salinha pro lado. O pessoal que sai, vai pra saída, vai reto. Vocês têm que entrar pro lado para fazer a identificação dos cachorros. A gente, ok, né? A gente entrou no lado, o outro agente olhou assim, pode ir. A gente pegou as coisas e saiu. Ou seja, a gente não registrou os nossos cachorros. Provavelmente agora, se mudando, a gente vai fazer o registro, né? Porque a gente vai ter um lugar fixo para morar, então... Então aí, né? Então tá. Que barbaridade. Uma coisa que eu deixei passar, Pri, mas eu Uhum. acho que é interessante. Tu tens a tua especialização, tu tens o teu mestrado aqui em engenharia, que eu já esqueci do quê? Engenharia mecânica. Engenharia mecânica. E tu chegaste a fazer algum tipo de validação, tu chegaste a fazer algum tipo de comparação de diploma, graduação? Chegou a fazer alguma coisa? Sim, eu fiz tudo. Porque, na verdade, quando eu comecei a trabalhar no laboratório de química, tinha a chance de trabalhar como técnica lá dentro também. Então, eu fiz a equivalência comparativa de estudos fora do Quebec.
que eles chamam aqui, né? Então, eu fiz porque eu tenho técnico em química também, né? Então, eu fiz pro técnico em química, fiz para minha licenciatura de física e fiz para o mestrado de engenharia mecânica. É o que eu gastei com tradução, olha, sem noção. É um pouquinho caro, mas a equivalência em si do governo não é tão cara, assim, eu acho que está em torno de $120 para fazer a equivalência hoje. Né? E é bem fácil, eu mesmo fiz, né? Como é que funciona? Assim, tu vai no site do MIDI, tu vai... Isso, tu coloca no Google. Equivalência Quebec, equivalência de diploma Quebec. Aí ele já abre direto o site de migração do Quebec. E daí tem o link para te fazer o download do formulário. Aí no formulário ele explica o procedimento, passo a passo. E daí tem os campos ali para te preencher. Aí tu preenche com os dados do teu passaporte, tudo, onde tu mora, endereço. E daí tu preenche o teu secundário, né, o ensino médio, no caso, todos os teus diplomas. Daí tu tem que escrever ali de que ano até que ano que tu cursou, qual é o nome da escola, né, da instituição, e qual o nome do diploma. Aí tu faz uma cópia autenticada no consulado, no caso aqui, né, para enviar uma cópia da original e tu faz a tradução também, né? Todos os documentos que não sejam em francês tu precisa traduzir. Então tu faz a tradução do teu certificado, aqui eles chamam de relève de notes, né? Que tem ali aparecem as notas, né? E tu faz também a tradução do diploma. Então tu pega tudo isso, a cópia do passaporte, é um comprovante de pagamento, né, que tu coloca os dados do teu cartão de crédito, coloca no envelope e envia para o endereço, que inclusive está no formulário. Quanto tempo para vir as respostas? Foi mais ou menos um mês. É rápido, então. Um mês, exatamente. E daí, no teu caso, tu tinhas um técnico em química, uma graduação e um mestrado. A comparação ficou equivalente ou não? Ficou igual. Na verdade, o técnico em química é reconhecido como um DEP em química aqui, né? Porque aqui ele, né, tem o DEP, DEC, AEC, bacharel, mestrado e doutorado, né? Então tem vários. É um pouco diferente, mas é quase a mesma coisa que nem no Brasil. Então, para mim, o técnico em química equivale a um DEP em química aqui. A licenciatura em física, ela equivale a um bacharel em física e educação. Exatamente. Então, tu podes lecionar aqui? Sim, eu posso lecionar aqui. Uhum. Eu até pensei já em lecionar, mas no início eu ficava meio insegura por causa da língua. Né? Agora eu acho que vai de boas, né? Daria para encarar. Isso. E o mestrado em engenharia mecânica equivale ao mestrado em engenharia mecânica também, igual do Brasil. Então, na verdade, quando eu assumi o laboratório lá da TTI, o diretor e o proprietário da empresa, eles me pediram as equivalências. Porque, na verdade, o que acontece? O meu salário, na verdade, não sai de lucro da empresa ou da produção. Eles fazem um relatório no final do ano, né, do ano fiscal, sobre os projetos desenvolvidos no laboratório da empresa. Daí isso eles mandam para o governo. E o governo dá incentivo para a empresa para continuar fazendo a pesquisa. Então, tem muita empresa, eu acho que todas as empresas aqui fazem pesquisa e desenvolvimento porque eles têm incentivo do governo para isso. Então, tanto é que todos os projetos que eu faço no laboratório, eu tenho que escrever um relatório, né, no final do projeto, eu faço no modelo de artigo científico, né, porque era o que eu estava acostumada a fazer. E no final do ano, ali em outubro, novembro, que é o nosso ano fiscal, termina em outubro, eu tenho uma reunião com uma empresa que é responsável por fazer esse relatório para a TTI, no caso, e enviar para o governo. Então, eu tenho que explicar para a pessoa que vai fazer o relatório tudo que eu fiz o ano inteiro. Exatamente. E eu tenho que encontrar, é muito interessante, assim, porque não é só desenvolver a máquina, né? A pesquisa e desenvolvimento que a gente faz ali na empresa precisa ter um cunho tecnológico. Então, ele sempre pergunta, qual tecnologia nova que tu pesquisou
né, e que tu desenvolveu nessa máquina, né, para ir para produção? O que que mudou? O que que, né, e não, eu preciso encontrar um objetivo diferenciado, né, e que não seja uma teoria que já existe, por exemplo, né? Então, durante Desculpa, a redação dos relatórios, eu sempre tenho que pensar muito nisso também, né? Eu tenho que explicar. E isso é muito legal, é o que eu realmente gosto de fazer, né? e na realidade, tu tá efetivamente ajudando no desenvolvimento da província. Não só É, da província, mas do país. exatamente. Tu tem noção do tamanho É. disso? Agora tô falando, até me acho importante. Mas caramba, tio, assim, antes, depois, final de semana a gente vai se encontrar, não deixa eu esquecer de pedir um autógrafo. Ah, capaz mesmo. Deixa eu emoldurar na minha casa, porque assim, ó, daqui uns anos, cara, a gente não vai mais se ver final de semana nessa faculdade. Eu tô de sacanagem, mas não tô, porque assim, tu faz um trabalho de pesquisa importante pra caramba numa área que é essencial aqui. Não é brincadeira, talvez quem nunca tenha passado por países frios de verdade, né? Países nórdicos. Então, assim, aqui é frio, Sim, sim. frio, né? Como tu disseste, a gente pegou -38 esse ano. Então, Uhum. a importância das tuas pesquisas hoje não vão se refletir amanhã, mas vão se refletir daqui 5, 10, 15 anos, cara. E tu auxiliou nisso. Tu é parte Sim. disso. Caramba, É. É legal, né? é É legal. muito legal. Parabéns, cara. Nossa, Obrigada. parabéns. Eu chego arrepiado aqui. Eu acho legal, o mais legal, assim, é que o proprietário da empresa, ele tem 75 anos, né? E ele diz que o sonho dele, antes de morrer, é desenvolver essa máquina. Então, na verdade, eu estou contribuindo com isso também. Agora ficou perigoso. Porque vai terminar o desenvolvimento dessa máquina, no outro dia o velho vai morrer. É, mas muito querido. Vai devagar. É, O chefe é gente boa, o proprietário? ele é bem, bem querido. Eu conheço a esposa dele também. Cara, não tem assim. Vai terminar essa pesquisa, o tio vai morrer, cara. Não, não, não. Que legal. Parabéns mesmo, porque é um baita trabalho, viu? É um baita É. trabalho. Acredito eu que tecnicamente não seja algo simples, não é à toa que está sendo desenvolvido já faz algum tempo. Caramba, parabéns. Como é legal conversar com os amigos, assim, porque esse é o tipo de conversa que a gente acaba não tendo no Não final de semana. tem. A gente acaba Exatamente. as coisas, tantas outras coisas, e situações Exatamente. que a gente deixa passar. Então, presta atenção. Tu que é meu amigo, agora tu vai ter que olhar de novo esse vídeo para prestar atenção na Pri. Cara, que legal. E outra coisa, hoje qual é o teu status, teu e do Willy? Hoje a gente é residente permanente já. Enfim! É. Parabéns, parabéns. O trabalho lá auxiliou ou o processo correu diretamente pelo Willy? Não, foi tudo pelo Willy. Mas desde que eu comecei a trabalhar lá, que eu fui para a parte de controle de qualidade, depois para o laboratório, o meu cargo sempre se encaixou em algum NOC, né? Então, caso fosse necessário aplicar por mim. Uhum. Mas o projeto A, na verdade, o processo era aplicar pelo Willy, PEX tudo, né? Pelo Willy, exatamente. foi todo concluído lá. Então, só para falar um pouquinho do NOC, não falar do NOC, mas só para deixar clara a nomenclatura, NOC é o registro do emprego, né? É o tipo Isso, é. de emprego que tu tens. Ele é registrado no governo por um número, né? Por um código. Uhum. Esse código, que era o teu emprego, auxiliaria, se fosse o caso e se fosse necessário, para aplicação de um processo, de um plano B, talvez. Isso, exatamente. Porque Sim. tem algumas profissões de demanda, né? Uhum. Então, que a província, principalmente, procura pessoas nessa área, né, de tal NOC para aplicar para o visto, né, e aplicar depois para o SESC e residência permanente, né? Te vejo assim como uma pessoa que vem fora da TI, que veio buscar o teu lugar, e chegou num país que procura pessoas qualificadas, e tu se encaixou do início ao fim nesse esquema, É, assim, né?
Porque o TI é muito importante aqui, mas é um país enorme. Aqui está em expansão a cada dia, então quem não é de TI também tem seu espaço, né? Exatamente. E vai achar bons trabalhos. Passe por empresas e passe por empregos que não seja o ideal no primeiro momento, né? Sim. E Mas eu acho que isso é normal, né? Eu acho que isso é normal principalmente por causa da língua, porque eu acho que lá no início, logo quando eu cheguei, eu não estaria preparada para fazer uma entrevista que nem eu fiz, porque eu tive que fazer uma entrevista igual quando eu assumi o laboratório ali, né? Claro, depois de tanto tempo conhecendo a empresa, né, trabalhando direto com os quebecos, né? Hoje eu converso direto com o proprietário, o diretor da empresa, né? Os dois são quebecos, então o vocabulário já está diferente, tá? Eu já consigo entender as piadas, tudo, né? Coisa que lá no início não era possível, né? Então, inclusive, como eu sou responsável pela segurança do trabalho também lá na empresa, eu fiz algumas formações em relação a controle de qualidade e segurança do trabalho com a equipe que trabalha na fábrica, né? E eu lembro, isso eu achei muito engraçado, assim, que, nossa, a gente não percebe a nossa evolução na língua, mas ela acontece, né? Devagar, mas acontece. Eu lembro que começou a trabalhar um colombiano com a gente lá na empresa. Nos primeiros dias, assim, que ele chegou, eu não conversei muito com ele e tal, e logo já foi a formação. E daí, no outro dia, eu conversei com ele, né? E só que ele não fala francês, ele fala inglês e tal. E daí eu uso os 3 idiomas na empresa, né? Inglês, português e francês. E às vezes, porque tem muitos brasileiros que trabalham lá na empresa com a gente também, né? Então, às vezes, para fazer meu Deus, me fugiu a palavra. A troca de um idioma para o outro, tu te perde um pouco, né? Então, ele veio falando inglês comigo, eu continuei falando francês, ele inglês, daí eu mudei para inglês, né? E daí ele. Nossa, eu pensava, tu é da onde, né? Ele me perguntou assim. Eu falei, eu sou brasileira. Aí ele, nossa, tu é brasileira? É que eu pensava que tu fosse quebeca, porque tu estava dando a formação ali, falando francês que nem os quebecos, mas tu se perdeu na troca para o inglês. Ele quis dizer isso, sabe? E eu, nossa, mas eu tô aqui. né? Tamo aí. Isso Ai, é muito, muito legal. cara, parabéns. Eu acho legal esse teu relato, assim, por esse motivo que eu falei antes, da profissão, Uhum, da validação do diploma, que tu tens sim. vários diplomas e tu conseguiu encaixar todos eles, e dessa qualificação que tu tá agora. Uhum. Tu chegou, por onde tu começou, né? Porque quer queira, quer não, até num outro vídeo a Laura comentou isso, que é necessário passar, né? É necessário, não adianta a gente ficar brigando. Terão pessoas, e que bom, que chegam, já conseguem trabalhar em empresas, em cargos melhores, em outras empresas, mas quem vem começar do zero, cara, não tem problema, né? Não tem. E é uma experiência, foi muito legal, né? Trabalhar no MEC, foi muito legal trabalhar no laboratório de química, tanto é que eu conheci uma amiga, né, grande, que a gente se fala até hoje, a Pega, ela é iraniana, né? Caramba. Então, E lá na empresa, na TTI, hoje a maioria é brasileiro também. Então, na linha de produção, tem advogado que trabalha com a gente, tem gente da TI, tem engenheiro, né? Então é o pessoal assim que tá começando, Tá né? buscando seu espaço, né? Isso, exatamente. O que tu faria diferente, Pri, quando tu começou o projeto, olhando para trás agora? Tu agora, em 5 de maio de 2022, tu olha para trás e pensa, cara, isso eu faria diferente, teria facilitado um pouco o processo. Tu pode pensar para mim, Priscila, ou para nós, né, como casal, daí Uhum. o critério. Olha, talvez eu teria insistido um pouco mais no doutorado, porque a gente, né, tem aquela questão que ia demorar mais tempo, mas eu acho que hoje eu tendo um doutorado já em engenharia mecânica, eu estaria trabalhando dentro de uma universidade, de repente já lecionando dentro de uma universidade. São hipóteses, né? Eu não estou reclamando nem nada, eu gosto muito do meu trabalho,
hoje, mas talvez talvez o curso que o Willi fez, de repente, porque no início foi um pouco difícil para ele também conseguir emprego por causa da língua. Como ele fez um curso em suporte, né? Para dar suporte, tu precisa muito falar bem o francês e o inglês, né? Então, de repente, teria feito um outro curso. Mas, assim, eu acho que as coisas são do jeito que são. Se não é para ser, não é. Se é para ser, é. E a gente sempre dá um jeito. A gente é brasileiro, né? Vai de um jeito ou de outro, vai. Pri, eu não sei, mas eu estou muito feliz de ter conversado contigo. Para variar, o tempo urge. Correu. Né? A gente já está aí aqui gravando faz 1h05 já, então eu só tenho que te agradecer. Eu espero ter tirado bastante informação de ti, eu acho que sim. Uhum. E não sei se tu quer deixar algum... eu quero fazer duas coisas. Primeiro, quer deixar tuas redes sociais? Pode deixar sim. Então, Uhum. olha aí para nós quais as redes que tu utiliza e diga qual o teu endereço dessas redes. Então, eu utilizo o Facebook, Instagram, Facebook é Priscila Forjarini e o Instagram é P Forjarini. Excelente. Eu passo depois certinho, Então, fica tranquilo né? com o Uhum. editor. Fica ligado aí no editor. Coloca ali embaixo da Pri, por favor. O editor ele dá as mancadinhas dele, mas ele tá se esforçando, sabe? Vai. Eu vou deixar também no final do vídeo aqui, Pri, os nossos nossos apoiadores, tá? Uhum. Então, que é a Bike Garagem, Everton Cardoso, Social Media lá de Torres, o Juezu 3D, que faz maquete também em 3D, pintura, trabalho excepcional. E também tem Sleep Comfort dos colchões em Novo Hamburgo. Então, bicicleta, colchão, maquete e mídia social. Esses caras aí são muito feras, estão lá na região metropolitana de Porto Alegre. Pri, obrigado! Tu é fera! Eu que agradeço de participar aqui, muito obrigada. Teu nome está sendo registrado na história do Quebec, do Canadá. Sucesso pra ti. Obrigada para nós. Contigo, nós. E fica um pouquinho aí pra gente terminar esse bate-papo. Beijo para todo mundo. Nos falamos no próximo encontro. Aproveitem a semana. Até mais, galera. Tchau, Pri! Tchau, tchau.